เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos comentar tudo sobre a novel Nitrogen, que conta a história do casal Pum e Cal de Oxygen The pessoal. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não está inscrito. Pessoal, eu tenho um aviso para dar para vocês que é o seguinte: eu irei contar nesse vídeo a novel 1 de Nitrogen inteira, gente. Nitrogen são duas novel, ok? Acredito que a novel 1 é a que está sendo adaptada para a série, né, pessoal? Oxygen. Então, se você não quer spoiler, se você quer continuar a ter algumas surpresas aí na série, esse vídeo não é pra você, ok? Assim que a série terminar, volte e assista esse vídeo, como vai ter muito mais detalhes sobre Pum e Cal. Mas pra você que não se importa com spoilers e quer saber toda a história de Pum e Cal antecipadamente, bora lá comigo. Pessoal, a história de Pum e Cal se inicia exatamente como na série aí. A única diferença, né, é que na série eles colocaram a história de Pum e Cal simultaneamente com solo guitarra. Na novel, né, no universo da autora aí, na verdade, Nitrogen é uma novel depois de Oxygen, ok? Passa aí mais ou menos 2 anos depois, e eu vou seguir ali a linha cronológica da novel, porque acontece algumas coisas na novel que não tem como acontecer na série, afinal de contas, eles estão fazendo as duas histórias simultaneamente, ok? A história se inicia ali com o Cal vendo o Pum, né, gente? E uma das diferenças aqui também é que o Pum, na novel, ele tem os olhos cinzento mais azulados, sabe? O olho dele é como se fosse o olho do Christian Grey, por exemplo. Então isso é uma das coisas que deixa o Cal ainda mais boiola. Ele fica extremamente apaixonado e atraído pelo olho lindo, maravilhoso e diferente do Pum, né, gente? O Pum também tem aquele jeito frio, né? Lembrando que o Pum é um estudante da administração e o Cal é um estudante da música, gente. O que acontece é que assim que o Cal bate o olho no Pum, ele já boiola muito por ele. Mas tem um porém que a série ainda não explicou e eu vou explicar pra vocês, que é o seguinte. Como a história se passa depois de Oxygen, essa não é a primeira vez que o Cal viu o Pum. Ele encontrou o Pum 1 ano atrás, e 1 ano atrás ele já se sentiu atraído por ele, mas ele não teve oportunidade de se aproximar do Pum porque o Pum foi embora, ok, pessoal? Então acontece que vocês viram na série mesmo. O Cal vê o Pum ali lutando contra bandidos e tal e tenta ajudar, mas o Pum lidou com todos eles ali, e aí depois ele pega o Pum e leva ele ali pra um beco, né, pra eles fugirem dos bandidos, e aqui ele começa a boiolar muito pelo Pum, né? Vira pra ele, fala que quer flertar com ele, que gosta dele, quer ficar próximo dele, né? E o Pum continuando com aquele jeito frio mesmo. A série, gente, fez uma excelente adaptação, porque sim, essa é a personalidade do Pum na novel e essa é a personalidade do Cal na novel, gente. O Cal é apenas um bebê e o Pum também é um bebê, mas é um bebê ranzinza, né, gente? Bom, seguinte, o que acontece, gente, é que depois desse encontro, né, a gente vê ali que o Cal, ele realmente se apaixonou muito pelo Pum, né? Ele está extremamente interessado e a primeira coisa que ele faz é ligar para a madrasta dele, que o Cal considera a mãe dele ali, né, a pessoa bem importante na vida dele, que é a Jai, e vocês viram ela na série também. E aqui na novel, né, como foi na série, o Cal fica boiolando ali pelo Pum com a Jai no telefone, entendeu? Fala pra ela que ele encontrou o amor da vida dele, que a próxima vez que ele for ali pra casa ele vai levar o gêmeo, entendeu? Ele tá interessado em um homem, né? E ela, tipo, até fica meio surpresa ali, mas antes dela falar qualquer coisa, o Cal já desligou ali, que já está extremamente focado em conquistar o Pum. E aí, gente, o que acontece é que na próxima cena, o Cal novamente encontra ali o Pum, né, gente? Ele tá perseguindo o Pum, sim, em qualquer lugar que o Pum tá, o Cal tá indo atrás. E ele também tem aquela conversa ali com o Solo, onde o Solo fala pra ele que o Pum não é uma pessoa que ele deve se interessar, que o Pum é um cara até perigoso. E o Cal vira pra ele e fala que é justamente por isso que ele gosta do Pum, porque ele é um cara que se atrai pelo perigo. E aí, gente, o que acontece também é que ele quer tomar um café da manhã junto com o Pum, né, gente? Mas obviamente que o Pum, ele recusa, ele fica tipo assim, quem é esse cara irritante que tá atrás de mim o tempo inteiro, entendeu? Mas o Cal, ele não dá o braço a torcer, ele vai se aproximando do Pum ali, cada vez mais ele vai tentando romper as barreiras que o Pum construiu ali no coração dele, e vocês vão entender essas barreiras um pouco melhor daqui a pouco. E aí, gente, quando o Cal tá perto do Pum ali, né, gente, só lembrando que a novel, ela é narrada pelo ponto de vista do Cal, ok? É ele que narra a história, a gente tem os pensamentos dele. Ele fala ali que o coração dele acelerou demais e ao mesmo tempo ele se sente um pouco preocupado em relação a como que o Pum é sozinho ali, sabe? Como que as pessoas olham e lidam com o Pum, aquele jeito frio dele, isso preocupa um pouco o Cal, também se apaixona completamente, né? Que ele sente o coração
coração quase saindo pra fora do peito quando ele encosta no Pum, né, gente? Quando é aquela cena da série que vocês viram aí, que o Cal sai correndo e tomba ali com o Pum e meio que deita ali no corpo dele, entendeu, gente? Isso tem na novel mesmo. Só que essa cena, ela acontece à noite e é maravilhosa, né? Novamente fala que ele vai tentar conquistar o Pum, né, gente? Aí no próximo dia, o que acontece é que o Cal tá ali na faculdade de administração e ele já começa a escutar os rumores de que o Pum é alguém agressivo, sabe? Que ele ficou fora da universidade por um ano por causa de ele ter agredido alguém até a morte, né? Isso já começa a aparecer aí e o Cal, ele fica na dúvida, mas como eu falei pra vocês nos vídeos do review, o Cal, ele não vai cobrar isso do Pum, sabe? Ele não vai pedir uma explicação pro Pum, ele fala ali pra si mesmo que ele só vai saber a verdade quando o Pum decidir contar pra ele. Ou seja, gente, o Cal quer que o Pum confie nele o suficiente pra poder contar o que tá acontecendo. Até durante um tempo, o Cal vai dar meio que uma ignorada nesse rumor, sabe? Porque isso não interfere na relação que ele vai construir com o Puri, sabe? Ele não deixa esse boato interferir nos sentimentos dele, no que ele quer construir ali com o Puri, mas ao mesmo tempo, isso ainda fica ali na cabecinha dele, entendeu? Mas o Cal ignora, né? Porque eu falei pra vocês que ele vai esperar o Pum contar a verdade pra ele. Ele vai cantar ali num evento, ele quer que o Pum vai, né, pra ele cantar para o Pum, mas obviamente que o Pum, ele nega, né, e o Cal vai se aproximando dele ali, tentando convencer a ir nesse evento, né, inclusive o Cal flerta lindamente com o Pum aqui, ele simplesmente pega o dedo dele, desenha ali na bochecha dele, vai fazendo ali uns carinhos nele, pra falar que ele realmente vai conquistar o Pum, que ele não vai desistir e que o Pum vai ser dele, né, gente, e o Pum continuando com aquele jeito frio dele de sempre. O Pum com aquele jeito intimidador e solitário, e o Cal se traindo por ele cada vez mais, né, aqueles decisões que cegaram a alma do Cal. Então assim, gente, é muito sensacional e no momento a gente já vê ali que o Pum, ele dá uma suavizada, sabe? Ele continua aquele jeito frio, mas o olhar dele dá aquele brilho, sabe? A gente sente aquele brilho ali e a gente vê que ele realmente, ele está gostando do Cal ir atrás dele, né? Ele tá gostando dessa atenção que o Cal tá dando pra ele, uma atenção que o Pum nunca teve. A partir desse momento, né, onde o Cal, ele começa a se aproximar ainda mais do Pum, né, tentar convencer ele a ir no evento e tal, o Pum começa a chamar o Cal de coelho estúpido, gente, das coisas mais fofas do mundo, gente, porque a gente sabe que o Cal não gosta de coelhos. Como é o Pum que chama, o Cal não liga, entendeu? Ah, pode me chamar de coelho mesmo, entendeu? É o mozão. E assim, gente, é muito fofo o jeito que o Pum chama ele de coelho estúpido, porque ele franze a sobrancelha, sabe? O jeito que o Cal narra, a expressão facial que o Pum fica quando ele chama ele de coelho estúpido, gente, é maravilhoso. E a gente vê que como que o Pum começou a dar atenção pro Cal também, gente. Ah, é muito fofo. E aí o que acontece é que sim, o Cal consegue convencer o Pum a ir num evento, igual vocês viram na série mesmo, e ele tá ali cantando, boiolando pelo Pum, e o Pum, tipo, olhando pra ele, não conseguindo parar de olhar. Gente, depois da música terminar ali, né, o Cal vai até o Pum e tá, tipo, todo feliz ali que o Pum foi ver ele cantar, né, e aí o Pum, tipo, não fala nada, ele continua daquele jeito frio, mas aí depois, quando o Cal tá se aproximando, o Pum, ele segura ali no pescoço do Cal e puxa ele, e aí ele toca o nariz dos dois, ou seja, eles estão com a ponta do nariz colada um no outro, e nesse momento o Pum vira pro Cal e fala que ele não é uma pessoa legal, que ele não é alguém que o Cal deva se apaixonar, e aí depois ele sai andando, né, gente? Mas isso adianta nada, porque o Cal simplesmente boiola ainda mais, se apaixona ainda mais e fala que vai conquistar o Pum. O Cal é um bebê determinado. A partir daqui, o Pum realmente começa a chamar o Cal de coelho, né? E o Cal vira pra ele e fala que ele não gosta de coelhos, entendeu? Mas se é o Pum que tá chamando ele, pra ele tudo bem. E aí ele acha que o Pum gosta de coelhos, né? Porque assim como vocês viram na série, o Solo disse para o Cal que o Pum gosta de coelhos, né? Isso é uma das coisas que faz com que o Cal, ele aceite esse negócio do coelho, né, gente? Porque a gente sabe que o Cal não gosta de coelhos, mas como o Pum gosta, o Cal, tipo, é um mozão que gosta, entendeu? Uma das coisas que acontece também é que o Cal começa a meio que ser o coelho do Pum, né? Vira pro Pum e fala, então eu posso ser o seu coelho? E aí o Pum vira pra ele e chama ele de coelho estúpido novamente, né? E outra coisa que acontece também, gente, é que o Cal liga para a madrastra dele, né, pra ela já, e fala pra ela que ele quer ter uma fazenda de coelhos. E aí ela, tipo, hã? Como assim você quer ter uma fazenda de coelhos? E ele fala que quer ter uma fazenda de coelhos porque o Pum não teria tempo de criar coelhos, já que ele é muito ocupado, já que ele trabalha muito, e como ele gosta muito de coelhos, ele quer ter uma fazenda de coelhos para agradar o mozão dele. Gente, o Cal é apenas um bebê maravilhoso, gente. O Cal é perfeito, mano. Eu me arrepiei inteiro, boiolei muito, porque a gente sabe que ele não gosta de coelhos, mas ele está disposto a ter uma fazenda de coelhos, não só uma fazenda de coelhos, como ele cuidar da fazenda por causa do Pum, gente. Ai, maravilhoso, né, gente? Assim, o Cal dando aula de como conquistar o mozão. E a próxima cena é aquela cena da série que vocês viram, eles deram uma suavizada boa nessa cena,
cena, né? Porque na novela é uma cena muito mais longa, são quase 2 capítulos, e é a cena onde o Pum, ele tá doente, né, gente? E o que acontece na novela, o Cal tá ali no apartamento do Solo e do Guitar e tal, e o Guitar vira pra ele e fala que ele viu o Pum ali na loja, né, no mercado ali próximo. E aí o Cal, tipo, não pensa duas vezes, já vai lá ver onde o Pum tá, né, gente? E aí nisso ele já descobre que o Pum e o Solo moram no mesmo condomínio, né? E aí na hora que ele tá ali no supermercado, ele percebe que o Pum tá passando mal e o Cal se oferece ali pra comprar as coisas pra ele e tal. E o Pum se recusa de primeiro momento, mas aí o Cal vai insistindo ali com ele, até que o Pum dá o braço a torcer e deixa o Cal se resolver ali com as compras, entendeu? Ele vira pra ele e fala que ele vai estar esperando ele no quarto dele, e ele fala que ele não precisa passar o número, porque com certeza o Cal já sabe o número do quarto dele, né? Tipo assim, o Pum já, tipo, ele já sabe tudo da minha vida, entendeu? E aí ele vai andando ali pro quarto, aquele jeito frio dele, e deixa o Cal com um sorriso largo, né, gente? E depois que o Cal termina de comprar as coisas, ele quer cozinhar para o Pum, mas ele nunca cozinhou na vida, ele não sabe cozinhar, então ele rapidamente vai até o apartamento do Solo e do Guitar e pede ajuda do Guitar pra cozinhar. Guitar ajuda o Cal ali, os dois preparam uma refeição muito gostosa, e aí o Cal leva a refeição até o apartamento do Pum. Quando ele chega ali, o Pum, ele tá dormindo, né, gente? Ele tá realmente doente, e aí o que acontece é que o Cal vai preparando as coisas ali, né? Na série a gente viu que ele usou ali um vídeo, né, pra aprender a cozinhar. Na novel, quem fez a comida basicamente foi o Guitar, né, gente? E aí depois o Pum acorda e o Cal dá a comida pra ele, né? E ele fica ali ansioso pra ver qual que vai ser a reação do Pum, e o Pum fala que a comida tá deliciosa e que ele não consegue acreditar que é a primeira vez que o Cal cozinha pra alguém, porque realmente tá muito bom. E aí o Cal boiola com muita força, entendeu, gente? Mozão já gostou da minha comida, já dei um passo pra frente. E aí o Cal vira pra ele e fala que é sério se o Pum gostou da comida dele, porque a madrasta dele não gostou nem de um ovo cozido que ele fez, entendeu? Que as pessoas não gostam da comida do Cal e tal. E aí o Pum fala que, tipo, tá bom. E o Cal começa a se aproximar dele ainda mais, né? Vai flertando ali do jeito dele. E aí o Pum até sorri, gente. Então é a primeira vez que o Pum sorri para o Cal. Isso é uma das coisas que faz o coração do Cal quase explodir. E depois que eles boiolam ali um pelo outro um pouco, né? O Pum, ele fica sério com o Cal e vira pra ele se o Cal realmente está falando sério em relação a todo esse sentimento que ele fala que ele tem com o Pum, em relação ao Pum agir desse jeito frio dele, mesmo assim o Cal querer se aproximar, o Cal querer conquistar ele, o Cal realmente gostar dele. O Pum, ele quer saber se o Cal tá sendo verdadeiro, se ele tá falando sério. E o Cal fala que, obviamente, que ele está falando sério, que ele quer conquistar o Pum. E aí o Pum vira pra ele e fala, tá, faz o que você quiser. E aí, nesse momento, o Cal passa a ser o coelho do Pum, né, gente? Sim, o Pum vai chamar o Cal de coelho a partir de agora, a todo momento, gente. Na próxima cena, o Cal tá ali na faculdade de administração esperando o Pum para poder almoçar com ele. Quando o Pum aparece, né, ele fala que ele não pode ir almoçar com o Cal, e ele fala que ele explica que é porque ele precisa ir conversar com o irmão dele. Vocês viram essa cena na série, inclusive, ok? É a mesma coisa que o Pum, ele dá o line pro Cal ali, por causa do Cal ficar esperando ele todo dia na faculdade e tal. Se vocês viram isso na série, inclusive. E assim como na série, o Pum chama o Cal para poder ir na aula com ele, né, gente? E aí na hora que os dois estão ali na aula, acontece que vocês viram na série mesmo, o Cal dormir ali com o fone de ouvido, o Pum colocar o fone de ouvido nele, e depois os dois dormir ali de mãos dadas, entendeu? Realmente o Cal, ele segura ali a mão do Pum, e o Pum, ele não consegue não sorrir. O Pum não consegue não sorrir, porque tipo, com toda a fofoca ali, falando deles e tal, falando super mal deles ali, principalmente falando mal do Pum, o Cal, ele não se importa, ele simplesmente continua se aproximando, ele simplesmente continua não largando a mão do mozão dele, gente, e é maravilhoso. E o Pum boiola, sim. Parece aqueles babacas da série, né? Que eles ficam sendo super homofóbicos ali com o Pum e o Cal. E o Cal, gente, ele é mais esquentadinho, entendeu? Então ele já bate de frente e já via rolar briga, entendeu? O cara já levanta, assim, pra bater no Cal. Só que nesse momento o Pum já entra na frente do Cal e já grita assim, não toque no meu coelho, já empurra o cara ali. Mas todo mundo fica com medo e o Pum vai embora com o Cal, gente. Ou seja, o Pum simplesmente falou, não toque no meu coelho. Eu passei, foi mal, mas eu olhei com tanta força, gente, mas foi um grito que, assim, surreal. E na próxima cena, o Cal novamente tá esperando o Pum na faculdade de administração. Porém, o Pum teve alguns empecilhos, ele não conseguiu chegar na hora. E aí o que acontece é que o Cal tá ali parado e aparecem os 3 babacas homofóbicos aí novamente. Eles simplesmente pegam o Cal, levam ele para um canto escondido e começam a bater nele. Mas o Cal, gente, ele é uma pessoa muito esperta, porque assim que ele viu a merda que ia dar, ele já ligou o telefone, já ligou pro Solo, e já o Cal, ele apanha ali um pouco, mas aí rapidamente o Solo com o pessoal do clube de música aparece e lidam com esses homofóbicos.
homofóbicos, gente. E esses homofóbicos, eles simplesmente mexeram com a pessoa errada. Não só pelo Cal estar se interessado pelo Pum, que é um cara extremamente perigoso, mas também pela família do Cal, gente. O pai do Cal é um homem muito perigoso. E eu vou explicar esse rolê pra vocês mais daqui a pouco. Mas, gente, aqui o Pum descobre que o Cal, ele foi agredido, né? E ele fica extremamente nervoso, gente. Se o pai do Cal não tivesse resolvido essa situação, quem ia resolver era o Pum, gente. Porque, assim, eu acho que ele quase ia matar esses caras. Mas, enfim, gente, ele vê ali o Cal, né? Coloca o Cal no carro dele e leva ele para o apartamento do Pum. E aí, quando eles estão no apartamento, o Pum começa a cuidar do Cal. O Pum deita o Cal ali no joelho dele, né? Ou seja, deixa o Cal deitar a cabeça no joelho dele e vai cuidando ali dos ferimentos. E a gente vai ver como que o coração dele tá preocupado, sabe? De ver o Cal naquele estado. E realmente a gente entende aqui que o Pum, ele se apaixonou pelo Cal também. Ele só não entende ainda, mas ele se apaixonou sim. E uma das coisas que acontece também é que o Pum vira pra ele e fala que o Cal devia ficar quieto, sabe? Que ele é apenas um coelho que tem que esperar pelo seu dono. E, gente, eu boiolei, mas com muita força, gente. Porque quem é o dono do coelho? Quem é o dono do Cal? Quem é o dono do Cal, gente? É o Pum, gente. Obviamente, os fêmeas do universo de Oxygen, nenhum deles é tóxico. Quando o Pum fala de dono, ele simplesmente é o jeito dele ali de mostrar que ele se importa com o Cal, gente. E eu acho muito fofo. E aí o Cal acaba adormecendo ali no colo do Pum, né, gente? E a gente vê ali que o Pum realmente quer o Cal, né? Ele fica olhando pro Cal intensamente, o coração acelerando muito, e ele realmente quer o Cal pra ele. E aí, ao ponto de que simplesmente quando o Cal melhora, o Pum já levanta e já vai pra faculdade resolver com esses três idiotas, entendeu? Só que quando ele chega ali na faculdade, ele descobre que a situação já foi resolvida. E quem resolveu a situação, Kennedy? O pai do Cal. O pai do Cal é uma pessoa muito rica. E assim, quem machucar o Cal tá ferrado, entendeu? Porque o pai dele tem um monte de segurança ali em volta ali, que de vez em quando aparece pra ver o que o Cal tá arrumando, entendeu? E o pai dele, ele simplesmente mandou os caras se livrarem desses três homofóbicos. Não só mandou eles para o hospital, ou seja, mandou espancar eles, como também conseguiu fazer com que eles fossem expulsos da faculdade. Então na hora que o Pum foi resolver a situação já tava simplesmente resolvida. E aí o Cal fica olhando pra ele, foi meu pai, entendeu? E aí o Pum já tipo olha assim, meu Deus, o pai dele é meio perigoso, né? O Cal vira pra ele e fala que o pai dele exagera de vez em quando, mas o pai dele também, ele fala que o pai dele também é muito sensível, sabe? Que o pai dele, tipo, chorou milhões de baldes porque o Cal precisou ir pra faculdade, entendeu? Aí, em volta do Cal, pra poder meio que garantir a segurança do Cal, né, gente? E aí, depois deles já descobrirem ali que o pai do Cal já resolveu a situação, o Pum, ele decide se abrir pelo Cal, e ele explica sobre esse rumor da agressão, né, gente? Ele fala que as pessoas estão parcialmente corretas, no sentido assim, ele não bateu na pessoa até a morte, aconteceu sim uma briga, mas os motivos do Pum ter saído da faculdade por um ano não foi por causa da briga, não foi porque ele foi expulso ou coisa assim, simplesmente foi por causa do irmão dele, que é o Parme. E aí ele ainda não conta pro Cal exatamente o que aconteceu com o irmão dele, eu já vou contar isso pra vocês daqui a pouquinho, mas tenham isso em mente, gente. A parte da agressão, o Pum realmente brigou com uma pessoa ali, ele brigou justamente por causa do irmão dele, mas ele não bateu na pessoa até a morte, ele não foi expulso da faculdade por causa dessa briga, ok? Ele seguiu pra sair pra poder ir cuidar do irmão dele. Okay? E aí quando os dois voltam ali pro apartamento, né, gente, o Pum, ele tá estressado com essa situação em relação ao irmão dele e tal, e ele fuma, né, e é uma das coisas que ele faz na novela, ele fuma com frequência, e o Cal fica preocupado com ele não quer que o Pum fume, então ele olha intensamente para o Pum e vira pra ele e fala que se ele usa o cigarro pra tentar amenizar a dor dele, pra tentar lidar com ansiedade, enfim, qual que seja o motivo dele usar o cigarro, ele usar o Cal do lugar disso, gente. Então sim, o Cal se oferece ali para o Pum, gente. Nesse momento, o Pum, ele olha pra ele intensamente, sabe? Eu falei assim, meu Deus, é agora. Mas não é, né? O Pum simplesmente olha pra ele, tipo, coelho estúpido, e apaga o cigarro, que ele não vai fumar mais, né, gente? Assim, o Cal é maravilhoso, entendeu? Só tá ali preocupado com a saúde do mozão e ao mesmo tempo não perdendo as oportunidades, né? Porque já virou e falou pro Pum assim, pode fazer o que quiser comigo, entendeu? Maravilhoso, gente. Eu morro com esses dois. Se vocês viram na série, o Cal fala que ele vai querer malhar todo dia para o Pum não chamar ele de coelho mais, né? Ele acha que o Pum tá chamando ele de bola de pelo, de coelhos, enfim, porque ele está achando que ele está um pouquinho gordinho, né? Só que o Cal, ele não é gordinho, tá, gente? O Cal, na verdade, ele tem um corpo bem igual ao Boss mesmo, sabe? E o Pum igual ao corpo do Pum mesmo, assim, eles estão
perfeitamente o Cal e o Pum da Nobel. O que acontece é que eles estão tendo ali uma festa na piscina, onde tá todo mundo, né, Solo, Guitar, os amigos deles ali. O Cal quer chamar o Pum pra poder entrar na piscina, né, gente? E o Pum, com aquelas roupas formais ali, ele tinha acabado de sair do trabalho e ele só foi nessa piscina aí porque o Cal insistiu muito, né? E aí, quando o Pum tá ali, as pessoas começam a ser um pouco frio, né? Mas aí depois que o Cal vai falando algumas coisas ali, as pessoas se abrem para o Pum, né, gente? E aí o Pum começa a interagir com as outras pessoas ali, é uma cena muito fofa, ver como que o Pum, ele tá tentando se abrir para o mundo do Cal, gente, é muito legal essa cena. E aí depois todo mundo entra na piscina, né, menos o Pum, e aí o Cal pula na piscina ali, e aí ele chama o Pum se aproxima dele, e o Cal puxa o Pum pra piscina, gente. Sim, o Cal teve essa coragem de puxar o Pum pra cair na piscina, perno dele e tudo. E aí o que acontece, gente? O Pum vira pro Cal e fala que ele merece ser punido, né? Começa a brincar e provocar o Cal. Gente, é maravilhoso essa cena, é muito fofa. E aí quando os dois estão ali na piscina, o Cal decide competir com o Pum, né? Ele fala pra ele que eles vão nadar algumas vezes e o que ganhar vai poder perguntar qualquer coisa um para o outro, né, gente? E aí o Pum de terno, ele consegue humilhar o Cal. Ele ganha toda a competição. E aí o Cal vira pra ele e fala, Pi, então pergunta o que você quiser. E aí o Pum começa a perguntar algumas coisas pra ele, né, em relação ao pai dele e tal. E o Cal explica o rolê do pai dele que eu já contei pra vocês, né, em relação ao pai dele ter ali alguns seguranças. Depois o Cal novamente fala pra eles competirem, né, porque ele realmente quer ganhar, pra ele poder perguntar as coisas que ele quer para o Pum, né, gente? Só que o Cal não consegue, gente. Ele simplesmente perde todas. E aí o Pum descobre tudo que ele quer, entendeu? Pessoal, quando eles estão terminando a competição na piscina, né, é que o Pum, ele sai da piscina, né, e o Cal quer que o Pum carregue ele pra fora da piscina, né, gente? Obviamente que isso não rola, mas assim, o Cal tentou, né, gente? Pelo menos tentou fazer com que o Pum carregue ele pra fora da piscina, né, gente? Assim, o Cal é maravilhoso. Quando eles voltam pro apartamento do Pum, o Cal vira pra ele e fala pra eles fazerem a mesma coisa, só que dessa vez no videogame, né, gente? E aí o que acontece é que ele ganha. O Cal realmente começa a perguntar para o Pum sobre esses rumores aí. Ele realmente quer entender melhor o Pum. E gente, o Pum explica que realmente ele brigou na faculdade, mas não foi por isso que ele ficou um ano fora, ele não foi expulso, ele não foi suspenso ou coisa assim. Simplesmente ele teve que ir embora, né? Ele teve que voltar pra Inglaterra para cuidar do irmão dele. E ele fala que esses rumores de que ele bateu alguém até a morte é simplesmente rumores. É mentira. O Pum não fez isso. Quando ele voltou, esses rumores já estavam espalhados, as pessoas já não estavam tratando ele bem, as pessoas já estavam sendo frio com ele, e que já acontece na vida dele, ele simplesmente ignorou e ficou sozinho mesmo, gente. O Pum, ele decidiu ficar ali no mundo dele, até porque ele sabe que ele não vai ficar na Tailândia, entendeu? Ele é por pouco tempo, ele só vai formar ali e depois ele vai embora. Isso é uma das coisas que o Cal ainda não sabe, mas o Pum tem isso claro pra ele, e isso é uma das coisas que ele esconde do Cal. E o Pum tem um coração gentil que as pessoas não entendem de verdade quem ele é, mas ele vira pro Pum e fala que o seu coelho sabe de verdade quem ele é, e ele boiola pelo Pum, né, sorrindo muito ali para o Pum, e o Pum sorri pra ele de volta, gente. É uma cena extremamente fofa. E aí, gente, o que acontece é que o Cal compra aventais ali de casalzinho pra ele e pro Pum, né, gente? Obviamente que o Pum não vai usar, mas o Cal fica todo feliz ali de ter avental de casalzinho com o mozão dele, né? Mesmo que o Cal não cozinhe e o Pum cozinhe e não use o avental, né, gente? Outra coisa que acontece também é que eles vão num bar ali, os amigos dele começam a questionar ele em relação às atitudes dele com o Pum, né? E perguntar pra ele se o Cal está lutando por um amor não correspondido, né? Porque o Pum não parece se importar com os sentimentos do Cal aos olhos desses amigos dele. Os amigos do Cal estão preocupados com ele, né? E o Cal fala que ele não sabe se é um amor correspondido ou não, mas é que ele ainda está disposto a tentar. Ele realmente quer conquistar o Pum porque ele gosta dele, né, gente? O Cal encontra o Pum ali novamente, né? Ele já tá um pouquinho alterado por causa do álcool, mas ele quer ficar ali perto do Pum o tempo inteiro, entendeu? E nesse momento aqui o Pum, tipo, já toca na cabeça do Cal daquele jeito mesmo que ele faz na série. Dá uma empurradinha na cabeça do Cal, né? E outra coisa que acontece também, gente, é que o Cal fala pro Pum ensinar ele a dirigir. E aí o Pum olha pra ele, tipo assim, tem certeza disso? E aí o Cal fala que sim, e o Pum topa ensinar o Cal a dirigir. Aí ele um lugar mais deserto ali, né? E o Pum tenta ensinar o Cal a dirigir. Mas o Pum tá ensinando o Cal a dirigir ali, né? O Cal continua boiolando muito por ele, até o ponto que ele acaba irritando o Pum e faz uma coisa errada ali com o carro. O Pum fala, não vou te ensinar a dirigir então não, meu coelho estúpido. E ele empurra o Cal de volta e pega o volante e leva os dois ali para o apartamento dele, né, gente? E aí no próximo capítulo vai acontecer
ser o acampamento voluntário, né? O Cal fica sabendo desse acampamento ali de última hora, que ele vai precisar ir para esse acampamento, né? Obviamente que ele chama o Pum para ir com ele, né, gente? O Pum fala que ele tá ocupado e que ele não vai. E aí o Cal vai sozinho para o acampamento. E quando ele tá ali no acampamento, ele fica muito triste de não ver o Pum, né? Ele fica procurando ali o Pum o tempo inteiro, ele fica olhando o celular o tempo inteiro para ver se o Pum mandou alguma mensagem para ele ou não. E aí chega um momento que o Cal tá tão chateado de não ver o Pum ali que ele desliga o celular dele completamente, né, gente? E vai prosseguir ali nas atividades do acampamento. Só que aí algumas horas depois, um carro para ali no acampamento. E quando o Pum aparece, né, gente? E aqui ele questiona o Cal, fala por que o Cal não respondeu as mensagens dele e tal. E o Cal explica para ele que é porque ele tava muito chateado e por isso ele não queria pegar o celular. Porque ele não queria pegar o celular e ver que não tinha mensagem do Pum, né, gente? Só que aí o Pum mandou um monte de mensagem para ele falando que ele ia para o acampamento. E por causa dele, né, que o Pum realmente não podia ir, mas o Cal ficou ali chateado. E aí o Pum decidiu ir para poder fazer o Cal feliz, né? O Pum fala pro Cal que ele tá ali, mas ele vai precisar voltar porque ele tem um jantar importante. E o Cal fala que vai ir nesse jantar com ele, né? E aí o Pum fica tipo todo feliz. Você vai mesmo? Você promete que você vai? E aí o Cal fala que promete que vai. E aí o Cal boiola pelo Pum e o Pum boiola pelo Cal também, né? E aí quando eles estão ali no acampamento, né, fazendo atividade juntos, o que acontece é que o Pum, ele é muito bonito, né, aqueles olhos azuis cinzentos que arrepiam o mundo inteiro, entendeu? E aí uma pessoa começa a se aproximar do Pum pra tentar flertar com ele e tal, e aí o Cal já vira tipo assim pra ela: não se atreva a bajular, não se atreva a flertar com o meu Pipum. E quando ele fala isso, gente, o Pum dá um sorriso maravilhoso, mano, e chama o Cal de coelho de novo. Sensacional, é muito fofo. E, gente, o que acontece é que depois ali do dia passar e tal, o Pum de repente fica estressado, né, e ele fica estressado ali justamente por causa do irmão dele, que ele recebe uma ligação urgente que o irmão dele quer falar com ele, né, gente? E nisso o Cal já tá um pouco longe dele, né? E aí o Pum se afasta ainda mais, né, o carro dele, e liga para o irmão dele e conversa com o irmão dele, né? O Cal vai percebendo ali como que o Pum vai ficando desconfortável e nervoso ao mesmo tempo, entendeu? As mudanças ali nas expressões sociais dele, e vai até ele. E nisso o Pum acaba contando para o Cal que ele tava ligando para o irmão dele, e ele fala um pouco sobre o Parme, né? E o Pum também sente aqui que o Cal é uma pessoa ótima para poder lidar com o Parme, porque é a primeira vez que o Cal vai interagir com o Parme via vídeo ali, e o Cal faz o Parme se sentir melhor, sabe? O Cal até canta ali, em que o Pum, ele realmente sente que os sentimentos dele pelo Cal já mudou mesmo, sabe? Ele realmente gosta do Cal. Essa cena é maravilhosa, o jeito que o Pum fica olhando pro Cal e o Cal olhando para ele de volta, gente, muito romântico, né? Gente, e aí depois que o Cal acalma ali o Pum, né, que eles até dormem no mesmo quarto ali, mas em camas separadas, né, que é uma coisa que o Pum pede, o Cal fica triste por dormir separado do Pum, mas ele respeita ali a decisão do Pum, né? E aí, gente, o que acontece é que eles vão ter um passeio ali na floresta e o Cal fala pro Solo que ele quer se perder com o Pum, que aí os dois vão ficar sozinhos ali e ele vai usar essa oportunidade para flertar, para conquistar ainda mais o Pum, né, gente? E sim, eles acabam ficando perdidos na floresta mesmo, gente. O plano do Cal dá errado porque ele realmente fica perdido e ele e o Pum acaba se separando ali completamente do grupo, né? E aí a noite vai chegando ali e o Pum começa a preparar uma barraca ali pra eles, né, gente? O Pum obviamente que desconfia que realmente o Cal armou, né, pra eles ficarem perdidos, e quando o Pum entende isso, ele começa a entrar no jogo, gente, porque o Pum sabe que eles não estão perdidos, mas ele esconde isso do Cal, ele realmente começa a entrar no jogo do Cal. Então ele arma ali a barraca e tal, e quando os dois estão ali na barraca, o Pum fica ali super preocupado porque ele ainda não falou com o irmão dele hoje, né? Aí quando eles conseguem o sinal ali, finalmente ele liga para o Parme e aí ele conversa com o Parme, ele acalma o Parme, né? O Parme tá ali tipo super agitado ali e com a ajuda do Cal, o Pum consegue acalmar o Parme, né, gente? E nesse momento, né, que os dois estão ali sozinhos da barraca e tal, que o Pum finalmente se abre para o Cal em relação dele, em relação ao porquê que ele ficou fora um ano e tal, gente. Mas eu preciso colocar um aviso de gatilho aqui pra você, ok? Se você não consegue escutar algumas coisas bem pesadas mesmo, como tentativa de suicídio e tal, avance o vídeo para o tempo que tá aparecendo na sua tela aqui agora, gente. Eu falei pra vocês que a história de Nitrogen é extremamente pesada e que a história do Parme, ela é muito trágica. E é agora que eu vou revelar ela pra vocês, que é quando o Pum conta para o Cal, ok? Novamente, a marcação tá aqui na tela pra você que quiser pular essa explicação. Maravilha? Então, pra você que ficou comigo, vamos lá.
Bom, pessoal, o Pum segura ali a mão do Cal e começa a contar a verdade para ele. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que é o seguinte, o Parme tem 17 anos, então ele é mais novo que o Pum. E o que acontece é que os pais do Parme e do Pum separaram, pessoal, e eles ficaram morando com a mãe deles. E aí um trágico dia, né, o Pum, ele estava fora de casa resolvendo algumas coisas ali e a casa dele foi invadida por bandidos, né, tendo na casa dele somente a mãe dele e o Parme. E nisso o Parme é ainda mais jovem, né? Se não me engano, ele tinha ali cerca de 7 anos, 8 anos. Ele era bem jovem mesmo, ok? E aí o que acontece é que o Parme viu a mãe dele ser morta na frente dele, gente. E aí isso gerou todo um trauma na vida dele, né? Ele não quer falar, não é que ele não pode falar, ele só não quer falar, né, gente? Na verdade ali, a vida do Parme ficou cercada ali de psicólogos e hospital e tal, para tentar fazer com que ele lide com esse trauma que aconteceu com ele, né? E é um trauma, assim, bem extremo mesmo, né? Que é uma coisa que assim, eu não consigo nem imaginar e que afeta e muito a vida do Parme. O Parme, ele se fechou ali, sabe? É como se ele tivesse criado uma proteção em volta dele e essa proteção, ela dá uma abaixada quando é o Pum, gente, que é a única pessoa que o Parme permite se aproximar dele. E é por isso que o Pum é tão ligado no irmão dele, porque ele é a única pessoa que o Parme interage, né, gente? Mesmo ali com os médicos e tal, o Parme realmente só interage direito com o Pum, né, gente? E isso faz com que o Pum fique extremamente preocupado. Isso também cria uma dependência do Parme em relação a ele, e é por isso que o Pum tem que voltar para a Inglaterra. E foi por isso também que ele voltou para a Inglaterra por um ano, para poder cuidar do Parme, né, gente? O Parme estava precisando da atenção do Pum, né, gente? E assim, cara, é uma história muito trágica mesmo. Sinceramente, eu chorei 400 milhões de baldes nesse capítulo, porque como que o Pum vai contando ali, ele vai apertando a mão do Cal cada vez mais forte, sabe? E a gente vê ali que ele vai apertando a mão do Cal cada vez mais forte. Como a gente está no ponto de vista do Cal, o Cal vai falando ali que ele não se importa, sabe? Mas que ele sente ali toda a dor do amor da vida dele, contanto que ele tá apertando a mão dele, sabe? E o Cal mostra pro Pum que ele tá ali pra ele sempre, entendeu? Não importa o que aconteceu, o Cal sempre vai estar ali pra ele. E o Cal entende ali o porquê que o Pum age assim. O Cal também fala que ele vai fazer o melhor, ele vai fazer o que ele puder pra poder interagir com o Parme, pra fazer com que o Parme lide com o que aconteceu com ele e tal. E uma coisa aqui que confiança e o sentimento que o Pum tem pelo Cal, ela cresce assim exponencialmente, entendeu? E chega a um ponto que o Pum, ele abraça o Cal ali, os dois ficam abraçados juntos e eles dormem abraçados juntos, né, gente? E aqui o Cal se apaixona pelo Pum cada vez mais e agora ele realmente já sabe de toda a verdade, né? Eles despertam ali, né? O Pum já tá fora da barraca e o Cal só levanta ali e vai pra fora da barraca. E ele fica encarando intensamente o Pum, e aí nesse momento o Pum também encara ele, né? Ele começa a chegar próximo do Cal e o Cal simplesmente vira pro Pum e fala se o Pum quer comer ele, né? Você quer me comer? E aí o Pum olha pra ele com aquele olhar tipo assim, coelho, não me provoca, entendeu? E aí depois o Cal sorri pra ele de um jeito extremamente sedutor e o Pum empurra ali a cabeça dele, né, gente? Mas sim, o Cal tá direto nesse nível agora, entendeu? Já virou pro Pum e já perguntou se ele quer comer ele, né, gente? Porque assim, o Cal tá assim agora, né? Maravilhoso. Depois dessa cena acontece um dos diálogos mais incríveis do Pum e do Cal, que eu espero muito que tenha na série. Tanto essa cena do quer me comer quanto essa cena aqui, porque assim, as duas são ótimas. Essa aqui é o que acontece, é que o Cal vira pro Pum e fala, encontrou a pessoa especial pra ele, mas vai deixar essa pessoa ir embora, né? E aí o Cal vira pro Pum e pergunta, e você, Pi, encontrou sua pessoa especial? E o Pum vira pra ele e fala que não, mas a pessoa que ele ama, sim. E nesse momento o Cal abre os olhos assim, total, o olhar dele brilha, ele, o coração acelera demais, ele boiola e muito pelo Pum, e o Pum também boiola tanto pelo Cal, né? Tanto o Pum segura ali a mão do Cal, gente, é extremamente maravilhoso. E aí depois disso, né, o Pum novamente coloca aquela máscara fria em cima dele, mas mesmo assim aqui ele já admitiu que ele ama o Cal e o Cal está atento em relação a isso, gente. Maravilhoso, gente. Próxima cena, gente, eles estão nesse jantar ali que eu comentei pra vocês no acampamento voluntário, né, gente? Nesse jantar, o Cal conhece um dos únicos amigos ali do Pum, né, gente? Esse amigo do Pum, ele vai contando algumas coisas ali pro Cal, que faz o Cal ficar cada vez mais feliz, porque ele fala que o Pum era alguém muito fechado, e com o Cal, o Pum é diferente, entendeu? Que um trata
que o Pum trata o Cal de uma maneira especial, e isso faz com que o Cal se apaixone ainda mais pelo Pum, né, gente? Se é que isso é possível, né? Porque eu já falei pra vocês aqui que ele já é completamente apaixonado desde o primeiro momento, né, gente? Mas quando eu falo nesse sentido, quer dizer que ele sente o coração dele acelerar demais, sabe? Principalmente quando o Pum começa a chegar próximo dele, começar a ter certas intimidades com ele, como, por exemplo, segurar a mão, tocar no ombro dele, esse tipo de coisa, sabe? Isso é uma coisa que o Cal sempre ansiou muito e o Pum não fazia, e agora ele tá fazendo, entendeu? Isso desperta ali uma felicidade enorme no Cal. Outra coisa que acontece também, gente, é que outras pessoas começam a se aproximar do Cal nesse momento, e aí a gente vê o Pum com ciúmes, gente, e ele com ciúmes é extremamente fofo, porque ele simplesmente só senta ali do lado do Cal e fica extremamente próximo dele, gente, sem falar nada, ele só faz isso, entendeu? E isso já é mais que o suficiente pra intimidar todo mundo, né? E o Cal fica extremamente feliz de ver o Pum agindo assim, gente. Aí é muito bom, né? E aí o Cal leva ali o Pum para um lugar especial pra ele, né? Que é um terraço ali onde tem uma ótima visão ali, onde bate um vento extremamente agradável, que o Cal gosta de ficar escutando música ali. E aí ele leva o Pum pra esse local, né? O local especial dele. E ele fica escutando música ali com o Pum, né, gente? Nesse momento, os dois têm um diálogo extremamente romântico, sabe? Aqui o Cal se declara mesmo e o Pum também se declara, né? É uma cena extremamente linda, uma das coisas mais impactantes que o Cal fala para o Pum é em relação que ele queria ser o ar, sabe? Ele só queria ser o ar ali, porque se ele fosse o ar, o Pum ia sentir que ele está ao lado dele a todo momento, gente. E isso já reflete ao nome da novel. A novel chama Nitrogen e a tradução seria nitrogênio. E para quem não sabe, gente, o nitrogênio é o elemento químico mais abundante na nossa atmosfera. Quando o Cal fala isso, né, a gente entende melhor o título da novel, né, gente? Ele simplesmente fala que queria ser o ar, porque assim o Pum ia sentir que está perto dele a todo momento. E o Pum vira para ele e fala que ele não precisa ser o ar para ele sentir isso, sabe? Que ele sente sim que o Cal é o especial para ele, que é extremamente linda. O Pum segura a mão do Cal enquanto os dois estão escutando música com o fone especial do Cal. É maravilhoso essa cena, eu preciso dessa cena em Oxygen. A cena também vem com uma parte muito triste, né, gente? Vocês lembram que eu falei para vocês que o Pum escondeu do Cal que ele planejava ir embora para Inglaterra, principalmente por causa da situação do Parme, gente? Aqui ele já fala pro Cal que ele vai ter que ir embora, que ele vai terminar a faculdade ali e ele vai embora pra Inglaterra, ficar lá por 2 anos. E isso começa a pesar um pouco no relacionamento deles, no sentido que o Cal fica extremamente chateado e o Pum também fica extremamente chateado. E aí os dois estão super próximos ali, né, gente? Eles não se beijam, mas eles sim, estão bem abraçados ali. E aí quando a cena corta, a gente tá no apartamento do Pum. E nesse momento o Cal achou que o Pum finalmente ia dormir com ele, né, gente? Mas não, o Pum novamente quer dormir em camas separadas. E o Cal respeita aí a decisão do Pum, né, gente? Então eles dormem em camas separadas. Mesmo o Cal reclamando muito, né, gente? Porque ele só queria dormir abraçado com o mozão dele, né, gente? Mas o Pum não quis, né? Não que ele negue, mas ele fala algumas coisas ali daquele jeito frio e fofo ao mesmo tempo que o Cowboy tanto, mano, que ele nem insiste tanto do Pum não querer dormir na mesma cama que ele, entendeu? Ele simplesmente boiola ali pelo mozão. E aí, gente, no próximo dia, o Cal vai ter ali um monte de ensaio, né? E aí o Pum decide ir nos ensaios pra fazer o Cal feliz, né? Porque o Cal realmente queria ver o Pum, mas por causa ali do tempo dele não estava dando. E o Pum vai até os ensaios. E quando o Pum aparece ali, gente, o Cal dá um sorriso tão largo, é um sorriso tão apaixonado que eu tenho certeza que o mundo ficou mais colorido depois desse sorriso do Cal, gente, maravilhoso. É um sorriso, assim, de uma pessoa completamente apaixonada, né? E uma coisa que acontece aqui também, gente, é que o Pum começa a chegar mais próximo do Cal, né? E o Cal olha pra ele intensamente e o Pum olha pra ele intensamente também. E aqui fala que o Pum começa a reparar melhor no corpo dele, que ele fica dando um olhar ali extremamente feroz, extremamente felino, né? Um se aproxima ali do Cal, ele insinua aí que ele meio que ele quer morder o Cal, meio que ele quer punir o Cal, né, gente? E a gente vê aqui que o Pum tem ali um pezinho um pouquinho no sádico, entendeu, gente? Não é só Sarawak que é sádico, não. Pum ali tem um pezinho ali no sadismo, entendeu, gente? E esse, quando o Cal descobre isso, mano, ele sorri ainda mais, entendeu? Ainda mais descarado, entendeu, gente? E aí os dois estão bem próximos aqui, sabe? É uma cena extremamente intensa e de repente aparece ali um baterista homofóbico que atrapalha tudo, entendeu? E ele começa a ser extremamente homofóbico ali com o Pum e o Cal não leva desaforo, gente. Reizinho faz assim, ele confronta ali o cara com palavras, vai pisando ali com tanta força, só que o cara continua falando ali um monte de merda e aí o Cal não se
se importa em relação às coisas que o cara tá falando, né? Ele, a partir do momento que ele começa a ofender o Pum, gente, aí o Cal vira o bicho, entendeu? E ele vira o bicho de 7 cabeças mesmo, mano, porque mete a porrada no baterista homofóbico. E eu aplaudi, gente, eu gostei muito do soco que o Cal dá nesse baterista homofóbico, que nem aparece mais. Todo mundo da banda ali vê o que aconteceu e, tipo, quer ele longe, entendeu, gente? Então, assim, Cal reizinho espantando mais um homofóbico, gente. Obviamente, enquanto o Cal tá ali na discussão e tal, o Pum, ele não se envolve, mas, assim, ele tá extremamente atento caso aconteça alguma coisa pra ele interferir e proteger o Cal, né, gente? Já falei pra vocês que o Pum jamais vai permitir que alguém machuque o coelho dele, né, gente? Depois que a cena corta, né, o Pum está extremamente surpreso com o Cal, o jeito que ele agiu ali. Ele nunca viu o Cal tão agressivo, ele nunca viu o Cal com tanta raiva, né, gente? E o Pum percebe que essa raiva veio justamente pelo cara ter ofendido ele, sabe? Que ele não estava se importando quando ele tá falando do Cal, mas a partir do momento que ele colocou o Pum, a coisa mudou completamente de figura e o Cal explodiu, né, gente? Isso faz com que o Pum sorri para o Cal, gente. E esse sorriso é assim, gente, é maravilhoso, entendeu? Só que aí, gente, apesar desse sorriso, a gente vê ali como que o Cal está triste e como que essa tristeza dele faz com que o Pum fique triste também, gente, por tempo está contra eles, né, gente? Realmente falta menos ali de um mês para o Pum terminar a faculdade e ir embora para Inglaterra, né, gente? E essa cena é extremamente triste. Eu chorei 700 milhões de baldes, porque simplesmente o Cal está muito chateado. O Pum sabe como agir ali. Ele tenta ali se aproximar do Cal, sabe? Tentar mostrar pro Cal que ele ainda tá ali, tentar abraçar ele e tal. Mas mesmo assim, o Cal vira pra ele e fala que entende o que o Pum tá fazendo, mas ele não consegue não ficar chateado. Afinal de contas, o Pum vai embora, né? Um triste ali que ele vira pro Pum e fala que, tipo assim, ele só quer ficar triste, sabe? Porque não tem outra coisa que ele pode fazer. Ele realmente só pode ficar triste. E ele fala pro Pum se tem alguma coisa ali que o Pum pode fazer, sabe? Se o Pum, como que o Pum tá lidando com essa situação, né? Porque o Pum mantém ali aquele jeito, aquela máscara fria e tal, ele não chora, coisa assim, enquanto o Cal tá ali se debulhando, entendeu? Ficando extremamente triste do Pum ir embora, né? E aí, nesse momento, o Pum despedaça o coração de todos nós, faz você chorar um novo oceano Atlântico para o mundo, quando ele vira pro Cal e fala que o coelho dele tá triste e que ele não sabe o que fazer porque o dono do coelho também está triste, gente. E aí os dois ficam ali tristes um com o outro e você assim, desesperado e chorando horrores, gente. Mas também, gente, é que o Cal vira pro Pum e fala que ele tá com dor no coração, sabe? Que ele vai ter que lidar com isso, mas ele não tá sabendo lidar com isso. E ele vê ali a atitude do Pum e pergunta pra ele se o Pum tem algum conselho pra dar pra ele. E o Pum simplesmente fala que não, ele não sabe como lidar com isso porque o dono do coelho também está com o coração extremamente dolorido, gente. Assim, é pra você chorar 700 milhões de balde, gente. Bom, e isso começa a interferir ali na vida do Cal e do Pum, né, gente? Realmente, o Cal saber que o Pum vai embora acabou com ele. E o Pum também tá muito triste pelo Cal estar chateado. E ele também não quer ficar longe do Cal, né, gente? Mas aqui no caso ele não tem escolha. Ele realmente precisa ir embora, lidar ali com o irmão dele, lidar ali com a empresa do pai dele. Tem muita coisa ali pro Pum resolver. Ele não pode ficar na Tailândia. Isso é uma das coisas que ele deixa bem claro, né, gente? O Cal está ali triste, né, que o Pum vai embora. O Pum ainda tá tentando se aproximar dele, né? E nessa cena aqui os dois estão juntos. E o Pum tá olhando assim intensamente para o Cal, sabe? Ele tá colando ali a ponta do nariz dele na ponta do nariz do Cal. E ele vira pro Cal e fala que o Cal tá agindo como se eles não fossem se ver nunca mais, né? E aí o Cal vira pra ele e fala que 2 anos é muita coisa, né, gente? Lembrando que o Pum vai ter que ficar na Inglaterra por 2 anos. E depois ele vai poder retornar para a Tailândia, né? E aí o Cal vai ter que aguentar esses 2 anos longe do Pum. E o Pum também vai ter que aguentar esses 2 anos longe do Cal, sabe? É uma coisa mútua aqui. E isso é uma das coisas que o Pum deixa muito claro pro Cal, que não é ele, não é só ele que tá sofrendo, sabe? O Pum também tá sofrendo por ficar longe do Cal, sabe, gente? Mas o Pum entende ali as responsabilidades que ele tem e ele é uma das coisas que ele fala para o Cal também, sabe? No final ali, em relação às responsabilidades dos dois, e que eu vou detalhar isso pra vocês mais daqui a pouquinho, gente. Mas retornando aqui nessa cena fofa, é extremamente fofo de ver o Pum se preocupado ali com o Cal, entendeu? Preocupado ali com o mozão dele, a ponta do nariz colando no outro, gente. É muito fofo. Cena é o que acontece é que a gente vê um pouco mais da amizade do Solo com o Cal, né? A amizade maravilhosa que o Solo tem pelo Cal, porque o Cal realmente tá muito triste. Isso faz com que ele age de uma maneira extremamente diferente, ao ponto dele preocupar ali o Guitar também, entendeu? E ele preocupa muito o Solo, gente. Só que o Solo não quer mostrar diretamente que ele tá preocupado com o Cal, né, gente? Mas indiretamente ele está extremamente preocupado, porque ele fica chamando o Cal pra jogar videogame com ele o tempo inteiro. Ele tem planos ali pra fazer com que o Cal fique sempre perto dele, sabe? Sempre perto dele ali. E o Guitar tá ali também, e o Guitar também é uma boa pessoa ali pra dar conselhos e tal. Então o Guitar ajuda ele também, sabe? E quando o Cal descobre que o Solo tá bem preocupado com ele, né? Quando ele percebe ali que as coisas que aconteceu não foi por culpa do Guitar, e sim pelo Solo, sabe? O Guitar foi só um instrumento que o Solo usou pra tentar disfarçar ali, gente. O Cal fica extremamente feliz e a gente vê ali que a
a amizade desses dois, ela assim, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E quando você lê Oxygen, o que o Cal faz pelo solo ali no final também, você entende que a amizade desses dois é sensacional, gente. Bom, e aí, gente, o Cal ainda tá tentando lidar ali com a gama de sentimentos que ele tá sentindo, né? E uma das coisas que ele quer saber antes do Pum ir embora é se o Pum realmente gosta dele, sabe? Ele ainda não virou pro Cal e falou que, tipo, ama ele, que gosta dele diretamente, entendeu? A gente vai vendo ali que ele gosta pelas atitudes, pelas algumas falas que ele fala, mas ele não falou diretamente que ele gosta do Cal, né, gente? E o Cal quer resolver essa dúvida de uma vez por todas antes do Pum ir embora, né? E aí ele liga pra madrasta dele, que é a Já, né? Já comentei dela nesse vídeo, inclusive, e ele fala ali dos sentimentos dele por essa pessoa, né? E ele fala como que ele faz essa pessoa falar dos sentimentos dele, né? E aí a Já vai dando ali algumas dicas pro Cal, e o Cal decide elaborar um plano, poder arrancar de uma vez por todas a verdade do Pum em relação aos sentimentos dele, né, gente? E essa cena é maravilhosa, gente. Eu amei essa declaração. Ela é extremamente criativa, mano. Eu gostei bastante dessa declaração, porque simplesmente a Já vira pro Cal e fala que é bom ele ter uma pessoa ali, sabe? Ter como se fosse um instrumento, ele, digamos, um intermediário, pra poder descobrir se a pessoa gosta dele ou não, sabe? E o Cal, sabe o que ele usa como intermediário dele, gente? A voz do Google Tradutor, gente. Sim, ele pega o celular e coloca o Pum pra escutar ele perguntando ali se ele gosta dele, né? Se ele ama ele, assim, em inglês com a voz do Google Tradutor, mano. E nesse momento, o Pum já vira pra ele, já dá um sorriso, tipo assim, cara, ele é muito especial, entendeu? Ele é meu coelho especial. E aí o Cal fica sem entender nada, porque o Pum levanta sem dizer nada, ele vai até o quarto, e aí o Pum coloca ali a voz do Google Tradutor pra responder, né? Ele responde, tipo, que significa sim em tailandês, né, gente? Só que o Pum vira pro Cal e fala que se ele puder aguentar os 2 anos que o Pum vai ter que ficar na Inglaterra, ele vai mudar esse para um sim, para um eu te amo, gente. Sim, é maravilhoso, mano, é sensacional. E aí o Cal fica extremamente feliz, porque ele entende de uma vez por todas que sim, gente, o Pum ama ele tanto quanto o Cal ama ele, gente. E é maravilhoso, gente. Essa declaração, usando a voz do Google Tradutor, mano, foi uma das coisas mais fofas, uma das coisas mais lindas e românticas que eu já li, gente. É uma cena extremamente maravilhosa. E se tiver na série, gente, vai ser um hino completo, entendeu, gente? O que acontece é que as responsabilidades da vida do Cal também começa a chamar ele, né? Tá chegando ali os exames finais da faculdade, ele começa a ter muitos ensaios, gente, muitos ensaios mesmo, ao ponto dele não ter tempo para o Pum, né, gente? E nisso, o Pum já terminou os estudos dele, ele já está formado, ele já está ali com malas prontas para ir para a Inglaterra, né, gente? E o que acontece é que o Pum decide ter um encontro com o Cal, né? Ele quer cozinhar ali para os dois, só que o Cal não vai poder ir, porque ele realmente tem muita coisa ali na faculdade para fazer. E aí o Pum vai se adaptando ali até que ele consegue ali um horário que é bom para os dois, né, gente? E quando o Cal tá chegando ali para o jantar e tal, o Pum recebe uma ligação ali urgente, o Cal fala que ele tem que ir, e aí ele vai e sai do apartamento, né, gente? E deixa o Cal lá. Aí quando a cena corta, né, gente, o que acontece é que o Cal tá ali esperando pelo Pum, e o Pum chega com uma mulher, né, gente? E nisso o Cal tá escondido ali vendo o Pum chegando, né, gente? E aí o Cal já começa a sentir ciúmes, entendeu? Mas ele mesmo fala que pode ser a mãe do Pum, pode ser ali uma amiga dele, pode ser ali uma caloura dele, entendeu? Ele fala que ele não vai tirar conclusões precipitadas antes de falar com o Pum, né, gente? Mas sim, ele sente ciúmes, né, gente? Ele não consegue não sentir ciúmes, mas ele não deixa o ciúmes cegar ele. O que acontece é que o Cal vai ali no elevador, e aí ele vai até o apartamento do Pum, e ele encontra o Pum com essa mulher, né, gente? E aí, quando ele vê os dois ali próximos, ele realmente sente muito ciúmes, e dessa vez ele deixa o ciúmes cegar eles. E quando a mulher pergunta quem é ele, né, o Cal responde que ele é o coelho do Pum, né, gente? E aí o Pum sorri ali pro Cal extremamente, depois ele sorri pra mulher e fala assim, ele é o meu coelho, então vamos falar que o Cal é o coelho dele, né? Ele fica sorrindo ali pro Cal descaradamente, né? Ele fica provocando e muito o Cal. Conta que a mulher que tá ali com ele, na verdade, é a madrasta dele, né, gente? A Ellen. E ali da Inglaterra, que ele precisou ali pegar ela ali no aeroporto e resolver alguns problemas ali também em relação à volta dele para a Inglaterra, né? Também, gente, que a madrasta do Pum, ela fica assim, extremamente de boa do Pum e do Cal, entendeu? Ela acha o Cal extremamente fofo, ela acha muito fofo ali os dois, e aí ela vai embora ali pra resolver umas coisas pendentes, deixando o Pum e o Cal sozinho. E nesse momento o Pum provoca o Cal extremamente, vira pro Cal e fala que ele tava com ciúmes e fica sorrindo ali pra ele, fica provocando ele muito, gente. Age de um jeito aqui completamente diferente do que ele age, entendeu, gente? A gente fica surpreso e a gente boiola e muito, gente, porque é extremamente fofo ver o Pum tirando sarro do Cal, porque o Cal tava com ciúmes dele, gente. É muito fofo esses dois, entendeu, gente? São dois bebês, a gente fala que tava com ciúmes mesmo, entendeu?
que ele gosta do Pum, que ele é o coelho do Pum, e ele fica se aproximando ali do Pum e toca ali na mão dele e fala que vai ficar com o Pum pra sempre, entendeu? E que ele ainda tá triste em relação ao Pum ir embora, mas que ele já tá compreendendo melhor a situação. E a gente vai esperar os 2 anos porque o Pum é a pessoa especial pra ele, e por ele espera quanto tempo precisar. Ele vai ficar com o Pum, gente. E aí o Pum sorri ainda mais, o coração acelera ainda mais, né? E bom, gente, na próxima cena, o Pum e o Cal têm uma conversa extremamente séria, né, gente? Porque está chegando o dia do Pum ir embora, né? E o Cal, ele não consegue não ficar triste, sabe? Ele simplesmente fala pro Pum novamente que o coração dele dói, que ele quer arrancar o coração dele porque essa dor é extremamente forte, que vai conseguir lidar com esses 2 anos, mas ele não tem certeza disso porque ele realmente ama o Pum, ele não queria que o Pum fosse embora, né, gente? E aí o Pum consegue acalmar ele, simplesmente o Pum vira pro Cal e fala que eles têm ali responsabilidades, sabe? Que o amor é muito importante sim, que o Cal é muito importante pra ele, mas eles precisam lidar com todas essas responsabilidades antes deles poderem ficar juntos. E principalmente em relação ao Pum, sabe? Ele tem que fazer muita coisa ali na Inglaterra. E vira pro Cal e fala pro Cal lidar ali com as responsabilidades dele em relação à faculdade, sabe? Estudar ali bastante, conseguir ali formar, conseguir ali seguir a vida dele, né? E ele fala que se o Cal conseguir fazer isso, sabe? Com as responsabilidades dele e tal, né? E permitir ele com que o Pum lide com as dele, né, e eles ficarem esses 2 anos separados um do outro, ele fala que o Cal é a pessoa certa pra ele, que ele realmente escolheu a pessoa certa. E quando ele fala isso, gente, o Cal boiola ainda mais. Ele vira pro Pum e fala que sim, ele vai aguentar os 2 anos, ele vai lidar ali com todas as responsabilidades dele, ele vai estudar muito ali pra faculdade e tal, enquanto o Pum trabalha ali na Inglaterra, ele vai se esforçar ali pelo Pum, né, gente? E assim, é extremamente fofo, sabe? Depois que o Pum vira pro Cal e fala que se o Cal fazer isso, né, que ele realmente escolheu a pessoa certa, a gente vê aqui que o Pum tá determinado a ficar com o Cal também, gente. E é maravilhoso, né? E aí, o que acontece é que os dois estão extremamente próximos. Nesse momento, o Cal, ele quer beijar o Pum, né? Ele vira pro Pum e fala, você vai me beijar? Tipo, por favor, me beija, né? E aí o Pum começa a chegar super próximo dele, ele começa a abraçar o Cal, e o Cal abraça ele de volta, mas aqui o Pum, ele não beija o Cal na boca, né? Ele beija a testa do Cal, e é uma cena extremamente fofa, sabe? É uma cena que dói e muito, gente, porque sim, no próximo dia o Pum vai embora, e aí o Cal vai ficar ali, né, triste, né, mesmo ele falando que vai lidar ali com os 2 anos e tal, que ele vai ter as responsabilidades dele, que ele vai lidar ali com os estudos, a gente não pode esquecer que ele ama o Pum, né, gente, que ele vai ficar com o coração doendo mesmo, gente, não tem como, vai ter dias que o Cal vai ficar triste, assim como o Pum também está extremamente chateado, ele quer se manter forte ali pelo Cal, né, gente, o Cal não desabar na frente dele, porque senão o Pum também não ia aguentar, entendeu? Então os dois ali se mantêm forte, os dois ali estão um nos braços do outro, e nisso a novel termina, né? Pessoal, Kennedy do futuro aqui só pra falar uma coisinha que eu tava editando no vídeo e eu acabei esquecendo, que é o seguinte, gente, a novel termina sem beijo na boca do Pum e do Cal, né, gente? E assim, particularmente, isso não me incomodou. Eu entendi ali os personagens, mas eu realmente acho que se tivesse um beijo ali, ia fechar ali com chave de ouro, sabe, gente? A novel 1 termina desse jeito, com o Pum e o Cal abraçados. A gente tendo a confirmação que sim, o Pum vai pra Inglaterra e ele vai ficar 2 anos longe do Cal. Mas uma coisa que o Cal deixa claro pro Pum, né, que mesmo que eles estão 2 anos afastados ali, isso não quer dizer que eles não vão interagir, né? O Cal vira pro Pum e fala que vai fazer chamada de vídeo com ele pelo menos uma vez por semana, entendeu? Assim, o Cal queria fazer todo dia, entendeu? Toda hora, né? Mas o Pum consegue ali fazer o Cal mudar de opinião, né, gente? Assim, o Cal é maravilhoso, né? Acho gostoso de Pum e Cal que a novel 1 termina, né, gente? E sim, a novel 1 termina assim. Realmente, gente, é uma novel extremamente intensa, é uma novel muito incrível, cara. A escrita dela é maravilhosa, o jeito que a autora vai construindo ali a personalidade do Cal, a personalidade do Pum, o jeito que a narração do Cal, ela te conquista, sabe? Ela é peculiar, ela é diferente, ela é intensa, você sente muitas coisas ali. Adorei essa novel, gostei mesmo. E lembrando que esse não é o fim da história. Nitrogen são 2 livros, a série Oxygen vai até o final do livro 1, porque sim, eu acho que dependendo do sucesso ali, eles estão planejando fazer a série Nitrogen. Falei pra vocês que essa história, ela é maravilhosa, entendeu, gente? E o livro 2 é tão intenso e emotivo quanto o livro 1. No livro 2 a gente tem, assim, um amadurecimento do relacionamento do Pum e do Cal, gente. E aí sim, a gente vai receber os mimos que a gente quer no livro 2, ok, meus amores? Mas a história do livro 2 vai ficar para outro vídeo. Então, se vocês querem a história do livro 2, deixa bastante like aqui, comenta bastante que eu vou entender que vocês gostaram
gostaram muito, né, gente? Porque sim, eu já estou começando a ler o livro 2. Ok, meus amores? Então é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para a divulgação do vídeo e do canal. As redes sociais do canal se encontram na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que vê no Campeonato dos Conteúdos, não esqueça de se inscrever. Por favor, amor, deixa o like. Esse tipo de vídeo dá muito, mas muito trabalho para fazer, gente. Pra vocês terem noção, esse vídeo de Nitrogen, eu já estou planejando ele no mês passado, né? Estamos aqui em outubro. Eu comecei a fazer esse vídeo no começo de setembro, gente. Realmente, vídeo de novel dá muito trabalho, porque mais de uma vez eu tenho que escrever roteiro, eu tenho que editar, eu tenho que gravar, realmente dá um trabalho astronômico. Então, valoriza meu trabalho aí, deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos que gostam de BL, ok? Não se esqueça que todo domingo a gente tem a review de Oxygen The Series, ok, pessoal? E para você poder conferir todos os vídeos do review, é só clicar no izinho aqui em cima. Isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão.